Olá pessoal, no nosso bate-papo de hoje eu gostaria de destacar 9 itens fundamentais para uma boa gestão de pessoas. Nós sabemos que a nossa legislação trabalhista é bastante complexa e em função disso eu destaquei 9 itens que são fundamentais, são importantíssimos para que você tenha segurança jurídica, para que você não aumente o seu passivo trabalhista e não corra riscos de ser processado indevidamente. O primeiro item que eu destacaria, que facilita muito hoje a vida do empreendedor, é a flexibilização das férias que foi traga com a reforma trabalhista recente. Nós podemos hoje fracionar as férias dos nossos trabalhadores em até 3 períodos, sendo que pelo menos um desses períodos tem que ter no mínimo 15 dias. Um segundo item que eu destacaria seria a possibilidade de criação de banco de horas sem a intervenção dos sindicatos. Até então, os bancos de horas só poderiam existir se fossem autorizados por sindicatos. A partir da reforma, essa informação passou a ser uma relação entre empregador e trabalhador. Nós temos basicamente 2 regras a seguir com relação ao banco de horas. Eu tenho no máximo 6 meses para a quitação das horas que o trabalhador tiver direito às horas extras. Então, se o meu trabalhador fez horas extras que foram julgadas no banco de horas e ele tem aí 3 dias de folgas para tirar, eu tenho 6 meses de prazo para que ele possa tirar esses 3 dias de folga. Se passarem os 6 meses e ele não tirar essa folga, eu vou pagar esses 3 dias a mais para ele com um adicional de 50% de hora extra. Um ponto importante também criado com a reforma foi a possibilidade do acordo trabalhista. O acordo trabalhista, ele na verdade existia de uma forma bastante informal e irregular e aí ele passou a ser regulamentado na modalidade de acordo trabalhista. Então hoje nós temos as possibilidades de encerrar o vínculo como dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa, encerramento do contrato de prazo determinado, que nós conhecemos como contrato de experiência, e a possibilidade do acordo trabalhista. Nesse acordo trabalhista, o empregador só pagará 20% da multa fundiária, metade do aviso prévio, e o empregado não tem direito ao seguro-desemprego e somente receberá 80% do seu fundo de garantia. Lembrando que quando o meu trabalhador pede conta e eu dispenso ele sem justa causa, isso é uma fraude. E eu reitero que o seguro-desemprego, por ser uma verba federal, é uma fiscalização da Polícia Federal. Nós já vimos casos de perto que empregador, para facilitar esse processo, o empregado pediu conta, a empresa colocou como se eu tivesse mandado embora, e a Polícia Federal investigou e conseguiu identificar que havia um processo fraudulento nessa história. Então, muito cuidado. A acordo trabalhista tem uma forma legal e regulamentada de ser feita. Um ponto importante também é a questão do registro de ponto. O registro de ponto, nós temos 2 características. Ele é obrigatório acima de 10 trabalhadores e ele é obrigatório que seja eletrônico acima de 50 trabalhadores. Então, acima de 10 trabalhadores eu posso ter um registro manual, e acima de 50 eu preciso ter o REP, que é o Registro Eletrônico de Ponto, que é um relógio específico homologado pelo Ministério do Trabalho. Mas é importante que mesmo que a sua empresa não tenha 10 trabalhadores, que ela tenha 1, 2, 3, que você tenha um controle de ponto. Porque apesar de não ser uma exigência legal, é uma garantia que você consegue documentar o horário de trabalho da sua equipe, de modo que se amanhã você for processado, você tenha como se defender, para que você não sofra aí amanhã ações de horas extras indevidas. Então é fundamental, nós conseguimos comprar isso em papelaria, o registro de ponto, que é um livro, ou você pode imprimir uma folha individual, onde o trabalhador vai registrar a entrada, a saída para o intervalo, o retorno do intervalo, o horário de almoço ou de jantar, como seja, e a saída definitiva quando ele for embora, de forma que isso fique documentado. Importante também nós falarmos da alteração nas jornadas de trabalho. Até então, nós só tínhamos a possibilidade de ter jornadas 12 por 36, que é aquela onde o trabalhador trabalha um dia inteiro, 12 horas, e folga no dia seguinte. Esse modelo só existia através de regulamentação sindical, só através de acordos com sindicatos. Hoje ele passa a fazer parte da legislação trabalhista, o que permite que a empresa tenha uma relação direta com o seu empregado em relação a esses fatores. Nós também precisamos entender que as horas chamadas itinere, se eu tenho uma empresa aí que pegava o trabalhador, e é muito comum aqui na nossa região, empresas no interior, que vêm captar trabalhadores de outra cidade. Então costuma ter um ônibus para levar esses trabalhadores de um determinado ponto até a empresa.
Até então, o horário de transporte desse trabalhador, ele era considerado jornada de trabalho. Então, se o trabalhador gastava meia hora para chegar na empresa através de transporte próprio da empresa, essa meia hora já era computada como jornada de trabalho. E com a reforma trabalhista, isso deixa de existir, né? O tempo de deslocamento, mesmo que seja a empresa custeando esse deslocamento, o tempo de deslocamento, né, de lanche, de preparo, de troca de uniforme, ele não entra no cálculo da jornada de trabalho, que, lembrando, é no máximo de 44 horas semanais. Um item importante também para a gente destacar é a possibilidade da criação de comissão de trabalhadores. Empresas com mais de 200 empregados, ela pode criar uma comissão de representação desses trabalhadores que tem voz ativa nos processos de negociação trabalhista. É fundamental entender que existe toda uma regra específica para essas comissões e que as convenções coletivas de legislação trabalhista não podem ser feridas. Mas é possível, em empresas desse porte, que o empregador tenha uma relação de negociação direta com a sua equipe de trabalho. Um item também importante para se destacar é a possibilidade de contratação de autônomos. Até então, havia um perigo na contratação de autônomo, é que se aquele autônomo fosse exclusivo, né, se ele fosse autônomo, mas só prestar serviço para a minha organização, eu corri o risco de ter vínculo trabalhista com esse autônomo. A partir de agora, o autônomo pode ser contratado sem que ele, mesmo que ele seja exclusivo da minha organização, não irá caracterizar como sendo um vínculo trabalhista. Lembrando que eu tenho que respeitar todas as características que nos levam ao vínculo trabalhista, que é a habitualidade, a remuneração, a subordinação e a atividade do trabalhador ter relação direta com a atividade da empresa. Se eu tiver esses 4 itens, já não é autônomo mais. Autônomo é aquele prestador de serviço que vai, com eventualidade, prestar algum tipo de serviço no seu negócio. E finalmente, não menos importante, a legislação hoje ela permite o trabalho em casa. E, respeitando a evolução da tecnologia, uma tendência das organizações que as pessoas possam realmente trabalhar em casa. Em função disso, a legislação vem atualizar esse quesito. Tem alguns pontos importantes a ser destacados nessa história de trabalho em casa, que é, primeiro, não é obrigatório ter um horário de trabalho definido. Isso é muito importante. Você pode contratar alguém para trabalhar na casa dele e ele não tem horário a cumprir, ele tem que te entregar a tarefa. Então você vai falar para ele, olha, por mês você tem que me entregar isso daqui. Se ele cumprir a meta, ele te atende. Se ele não cumprir a meta, ele não te atende. Lembrando que os salários, os direitos trabalhistas permanecem todos por iguais e é importante que no caso do trabalho em casa tenha um contrato de prestação de serviço muito bem feito, destacando esses 2 pontos. A questão, né, da não jornada de trabalho, da não existente jornada de trabalho e a possibilidade do trabalhador ser remunerado em função das tarefas que ele entrega. Tem muito mais assunto para tratar na área trabalhista, nós gravaremos outros vídeos no futuro sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida sobre algum desses itens, deixe por favor aqui embaixo nos nossos comentários. Não deixe de inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, a sua curtida e lembre-se, seja ícone você também. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.